Fala galera, Alex aqui mais uma vez para dar continuidade à sequência de videoaulas do Numberflix na frente de mecânica. Então bora embarcar nessa magia. A aula de hoje trata da questão do referencial. O objetivo da aula é entender o que é um referencial e como o entendimento de um referencial vai influenciar as nossas noções de movimento e entender como movimento e repouso estão relacionados e como o referencial vai influenciar nesse entendimento. Então bora pro vídeo. Antes de eu começar o vídeo, não se esquece, like aqui, inscrito, sininho para não perder nada. Vocês já sabem, vocês assinam um monte de coisa, sabe o que tem que fazer. Ajuda a gente. Agora sim, bora pro vídeo. Referencial, vamos lá. Um referencial é o corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. Ao mudar o referencial, a percepção dos fenômenos também muda. O referencial pode ser entendido como ponto de vista de um observador colocado em determinado lugar do espaço. Bom, a definição é essa. Não entendeu? Então bora exemplificar. Imagina você sentado num ônibus, o ônibus estando em movimento numa estrada. Se você tomar como referencial a estrada, se um observador estiver observando esse fenômeno do ônibus em movimento, observando a partir da estrada, vai se observar que quem está em movimento é o ônibus. Contudo, se você tomar você mesmo, imaginando que você está dentro do ônibus, ou o próprio ônibus como referencial, vocês vão estar parados. Quem vai estar em movimento é a estrada. E a gente pode extrapolar essa noção de referencial até para movimentos celestes. Você aí tá assistindo esse vídeo aqui, tá aí deitado na cama, coçando o saco. Bom, em teoria você tá parado. Você acha que você tá parado, porque você tá entendendo a sua situação a partir do seu referencial. A partir do seu referencial, do ponto que você tá se observando, a Terra está em movimento, não tá? Tá. A Terra está num constante movimento de rotação em torno do próprio eixo. Mas e se a gente jogar para um referencial como o Sol? Se o Sol for tomado como referencial, você está em movimento junto da Terra também está em movimento. Então quer dizer o quê? Que mesmo você aí deitado fazendo nada, em relação a algum tipo de referencial, você pode estar sim em movimento. Tudo depende de uma questão de ponto de vista. Sabe por quê? Porque não existe referencial absoluto. Não entendeu? Vou repetir. Não existe referencial absoluto. Isso aí, ó, você vai guardar no seu coração, no seu peito, com amor, para você nunca mais esquecer. Não existe um referencial privilegiado em relação a todos os outros demais possíveis referenciais que podem analisar um determinado movimento. E reforçar aqui que diferentes referenciais podem gerar diferentes interpretações de um mesmo fenômeno. Aí, imagina você tem um cachorrinho. Aqui eu coloquei um cachorro, mas você pode ter um cachorro, pode ter um gato, pode ter uma tartaruga, o bicho que você tiver aí na sua casa. Tá de noite e você tem que levar ele pra casinha dele pra ele dormir. Aí você chama ele pra casinha e ele vai. Se o referencial estiver na casinha do seu bichinho, o seu bichinho está se movimentando em direção à casinha. Mas se o referencial for o bichinho, quem se movimenta é a casa que se movimenta até o bichinho.
Aí a gente pode até pensar, tem um terceiro referencial que é você, que tá mandando no bicho, que tá pedindo pro bicho ir deitar. No seu ponto de vista, o bicho tá indo deitar, e ele que tá se movimentando em direção à casa. Então, você e o cachorro estão concordando, seus referenciais estão apresentando a mesma análise do movimento. Só que eu vou repetir, não existe referencial absoluto. Então, sempre pode existir um referencial que vai discordar do que o fenômeno pode aparentar. Bom, sendo assim, a gente pode estipular alguma definição para movimento e para repouso. O movimento, então, vai ser um fenômeno no qual um móvel muda de posição com o passar do tempo, em relação ao referencial adotado. O repouso, por sua vez, é o fenômeno no qual um móvel mantém sua posição com o passar do tempo, em relação ao referencial adotado. Lembrando que ambos são relativos, ou seja, dependem do referencial adotado, porque não existe... No, God! No, God, please, no! 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 Assim, a gente pode perceber também que o referencial pode influenciar na trajetória de um corpo observado. Como assim? Bora para mais um exemplo. Imagina que você está andando de helicóptero. De dentro do helicóptero, vamos imaginar um ponto P, na hélice, na ponta da hélice. De dentro do helicóptero, esse ponto P, na ação de subida do helicóptero, enquanto ele está levantando o voo, enquanto ele está decolando, esse ponto P está apenas girando. Girando pro lado, girando pro outro. Ah, leque. Em torno do próprio eixo. Mas, para um observador externo, ele vai observar o helicóptero decolando. E o ponto P não vai só girando pro lado, girando pro outro. em torno de um eixo. Ele vai girar e ele vai subir. Então, enquanto um referencial dentro do helicóptero vê o ponto P apenas girando, um referencial fora do helicóptero vê o ponto P fazendo um movimento de espiral para cima. Por isso que é importante entender o referencial, porque ele influencia como a gente pode entender de onde o movimento está indo, para onde ele está indo, como vai ser a análise de velocidade, como vai ser a análise de aceleração, a análise da trajetória. Escolher um referencial mais prudente pode simplificar a nossa análise. E lembra, não é que é necessariamente um referencial correto, um referencial mais privilegiado que os outros. Mas existem referenciais que podem ajudar o nosso trabalho quando a gente for analisar o movimento. Tranquilo? No futuro, aí a partir de agora, a gente vai entrar nas noções de velocidade da cinemática, aí a gente vai ter que começar a trabalhar com referenciais e ver qual referencial é mais certo ou não. Bom, é isso. A importância de vocês entenderem o referencial, porque a partir de agora a gente vai lidar com o movimento uniforme, vamos começar a trabalhar com velocidade. É importante entender o que é um referencial, porque a partir de agora ele vai nos acompanhar em todos os momentos. A gente vai estar sempre trabalhando com a noção de referencial. Eu vou estar sempre falando essa palavra nos próximos vídeos, ela vai ser corriqueira. É importante que vocês entendam. Muito obrigado a quem nos assistiu até agora e até a próxima.